Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Eita maravilha! Aqui é o pastor Tadeu Malvino. Eu quero gravar esse vídeo aqui na plataforma do YouTube, falando a respeito do jejum. Esse vídeo, muitos alunos que participaram comigo na turma de segunda-feira, participaram de um estudo presencial sobre o jejum. E agora eu quero estar fazendo esse estudo aqui pelo YouTube, porque eu quero enviar para algumas pessoas para ter ciência do que é o jejum. É muito importante sobre o jejum. É importante que os maior homem da história, chamado Jesus, ele fez jejum. Mateus capítulo 4, versículo diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele ao tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Algo importante: o que o jejum produz em nós? É importante isso. O jejum, ele produz em nós, ele mortifica a nossa carne, para que nós não possamos ceder aos prazeres da carne. Você vê que nessa passagem de Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11, nós vamos observar que Jesus foi levado pelo Espírito, algo importante. Quem vai te direcionar para você orar, jejuar e buscar a Deus é o Espírito Santo de Deus. Quando você lê na carta de Romanos capítulo 8, versículo 36, a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, se existe alguém que quer ver o nosso bem, é o Espírito Santo, é o Consolador, é o advogado fiel. Então quem conduziu Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. E a Bíblia diz: e tendo jejuado, no versículo 2, 40 dias e 40 noites, teve fome. Algo importante: o jejum é você mortificando a sua carne. E a Bíblia diz que Jesus teve fome. E o diabo chegou até ele, até mesmo para ele quebrar o jejum, para ele quebrar o voto, o propósito. Falou: se tu é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus falou: opa, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Ou seja, primeiro passo do jejum, que é para você vencer a tentação. Segundo passo, para você não dar ouvido à voz do diabo. Terceiro passo, há uma luta contra a carne e o espírito, mas o espírito prevalece, que é ele que te leva, é ele que te direciona, é ele que mostra o caminho para você. Então grave isso para o seu coração, é muito importante. Primeiro passo do jejum, para você vencer a tentação, não dar ouvido à voz do diabo. Ou seja, o jejum é você dizendo: quem domina a minha carne, o meu coração, a minha mente é Deus. É você se preparando para fazer a vontade de Deus. E o jejum nada mais é que te prepara para fazer a vontade do Todo-Poderoso. E outra coisa, o cristão, que jejua, que busca a Deus, que teme a Deus, ele quer viver uma vida de transformação. Lembra que Jesus, vou dar um exemplo, falou para Nicodemos. Nicodemos pergunta: mestre, o que eu faço para nascer de novo? Eu tenho que entrar no ventre de uma mulher, da minha mãe? Jesus falou: não, você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa ser transformado. Tu é mestre e não sabe sobre isso? Ou seja, o jejum também, ele é uma transformação diária. Quando você faz jejum, você está dizendo: eu não quero fazer mais as minhas vontades, mas eu quero fazer a vontade de Deus, o Todo-Poderoso, que nos garante a resposta, a vitória e nos garante a bênção para a glória de Deus. Então, meus amados, é muito importante que você tenha isso na sua mente. E se você puder, quem estudou tem as apostilas, e quem não tem, faça as suas devidas anotações. Primeiro texto, nós aprendemos com o Todo-Poderoso, o homem mais importante da história, é Jesus. Se Jesus jejuou, ele estava nos ensinando. Quer vencer a tentação? Tem um texto bíblico
que também nos ensina em Marcos capítulo 9, versículo 28 e 29, que diz assim, Marcos capítulo 9, versículo 28 e 29. Eu estou com a Bíblia Sagrada acompanhando, porque a nossa fonte é a palavra de Deus, né? Então aprenda, o jejum vai te fazer você matar a sua carne, mortificar. E você não vai fazer a vontade da carne, você vai fazer a vontade de Deus. E Deus vai te honrar. Aprenda uma coisa, todo propósito que você faz, Deus te honra. Deus mostra para você um caminho novo, Deus te dá uma direção, Deus abre porta. Aprenda uma coisa que eu vou dizer, quer chegar mais longe, faz aquilo que ninguém faz. Quando eu falo fazer aquilo que ninguém faz, você precisa ser uma pessoa diferente. Se você sabe o caminho, eita glória, leva as coisas de Deus a sério, né? Se consagre. Lembra de Daniel? Quando ele orou e fez um jejum de 21 dias, quantas igrejas não fazem esse jejum? Aí o anjo chegou para ele e falou, Daniel, antes que tu se inclinasse, eu ouvi a tua oração, ou seja, Deus conhece aqui, ó, a sinceridade do nosso coração. Amém? Deus é fiel. Então você tem que acreditar, tem que crer que algo melhor de Deus vai acontecer na tua vida. E uma coisa importante, todo propósito gera milagre. Todo sacrifício, não invalidando de Cristo, jamais, mas todo sacrifício do corpo gera milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Então tudo que você fizer diante de Deus vai gerar um milagre na tua vida dentro de você. Não é só milagre material, físico, né, dinheiro, tal. Vai gerar dentro de você algo novo. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Marcos capítulo 9, versículo 28, diz assim a palavra de Deus. Enquanto entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que não pudemos nós expulsar? E disse-lhe, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Algo importante para quem quer aprender sobre o jejum. Oração, né? Todo jejum que você for fazer tem que vir acompanhado prioritário a oração. A oração é prioridade de todo o jejum. Irmãos, aprenda uma coisa. E a oração você nunca pode tirar da sua vida. Ai, pastor, eu só oro quando eu jejuo. Não pode, você tem que orar constantemente. A Bíblia diz, orai sem cessar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o jejum tem que vir acompanhado de oração. Se você não tem essa prática de orar, começa a ter a partir de agora, depois desse estudo, né? Você tem que orar antes de você iniciar. Senhor, eu apresento a minha vida em tuas mãos. Eu entro nesse propósito agora de jejum, Senhor, e oração, né? E a cada um período de tempo você tem que apresentar a sua vida nas mãos do Senhor, né? Tem para Senhor, mata a minha carne, mata a minha vontade. Eu falei aquilo que não era para falar. Me transforma, Senhor Deus. Eu quero apresentar uma causa também em tuas mãos diante dessa consagração. Jejuar em prol de alguém, em prol de uma família, em prol de uma bênção que você quer, pode. Mas a primeira transformação tem que ser dentro de você. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Então, anote aí esse texto. Marcos capítulo 9, versículo 28 e 29. Mateus, né, também capítulo 4, versículo 1 e 2. Jesus fez jejum, né? E 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 27, também nos informa que Paulo jejuou, né? É importante. 2 Coríntios 11, 27, tá? Estou só aqui folheando a palavra de Deus. 11, 27 diz assim, em viagens, 27, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome, sede e em jejum. Então Paulo está na explicação que ele jejuou. Então Paulo foi um dos maiores escritores da palavra de Deus. Mas tudo tem um porquê, né? Todo homem, irmãos, que decide entregar sua vida para Deus, ele tem que caminhar em jejum e oração. Oração e jejum. Oração e jejum. Oração e jejum. Por quê? Porque assim a vida dele vai sendo transformada. Ele vai chegando mais próximo de Deus. Quando eu falo do jejum, eu não falo para você machucar o teu corpo, se matar, não é isso? Jejum, vamos dar um exemplo. Consagração. O que é uma consagração? Consagrar-se o primeiro dia para Deus, o seu primeiro horário para Deus. Então toda vez que um irmão, né, que serve a Cristo vai fazer uma consagração,
Já fala logo, consagração de jejum. Se você não for jejuar, é oração. Consagração é diferente, tá bom? Por exemplo, você se prepara para se consagrar toda terça-feira de cada semana. E você fala, eu vou ficar 3 meses me consagrando toda terça-feira. É consagração na igreja, na obra, para minha casa, na minha família. O que você vai fazer? A sua consagração é das 6 ao meio-dia. O certo é isso. É você acordar às 6 da manhã, né? Por exemplo, você já vai vir da meia-noite. Da meia-noite do dia anterior, quando dá meia-noite, às 0 horas, você já vai se apresentar para o Senhor Jesus. A tua vida, Senhor, já entra em consagração, né? E o que vai acontecer? Você tem que pôr o relógio para despertar, e isso é você levando a sério. Para despertar 3 horas da manhã e você fazer uma oração. Por quê? Porque você já está se consagrando. E você ora 3 horas da manhã, ou às 4, ou às 5 da manhã, ou até às 6 da manhã. Aí você acorda às 6 da manhã, já começa. Aí você coloca o louvor, você adora a Deus, você lê a palavra de Deus. Então você tem que interagir com as coisas de Deus. Por quê? Porque aquilo vai transformar a sua vida. Se você não tem vontade de ler a Bíblia, você vai começar a ter. Se você não tem vontade de louvar, você vai começar a ter mais vontade. E a palavra de Deus vai trazer sede ao seu coração. E o nome do Todo-Poderoso vai ser glorificado. Aleluia. Então, consagração é das 6 ao meio-dia, tá bom? Deixa eu te ensinar uma coisa. Não se consagre, né? Deus, né? É muito difícil aceitar uma consagração quando você dorme da meia-noite e vai acordar 11h30 e fala assim, eu entrego minha consagração e amém. Não. Consagração tem que ter propósito, voto, sacrifício, ou seja, você tem que acordar cedo, louvar o Senhor, se dedicar, buscar a Deus, ler a palavra, procurar estar perto de pessoas que querem estar diante do altar, não viver na rodinha dos escarnecedores, não viver contando piada desnecessárias, tomar cuidado com o que fala, amém? Então grave esse ponto na sua mente que você está em consagração. Muitas pessoas saem, que eles falam que está fazendo consagração, sai da consagração, por exemplo, eles vão orar das 8 às 10, orou, aí depois sai às 10 e vai comprar pão. Não, consagração, você vai sacrificar o seu café da manhã, esquece pão, esquece café com leite, você vai almoçar depois do meio-dia, entendeu? Diga amém. Ah, pastor, mas e aí como é que eu faço? Você consegue. Lembra que eu falei, todo sacrifício gera milagre. Pastor, mas e se for uma pessoa, né, que talvez tenha uma enfermidade? Então, o que você vai fazer? Você pode, né, Deus entende seu coração, Deus conhece seu coração e sabe da forma que está o seu corpo. Primeiro ponto, você tem que ter fé, né, para romper os limites, as barreiras, Deus vai te dar vitória. Outro ponto também, você pode diminuir a sua consagração, né, e fazer a oração, mais oração, né, faz mais período de oração e Deus vai te honrar. Tá bom? Aí você vai lá, toma o seu remédio, você pode me fazer das 6 às 10. Toma o seu remédio, talvez tem pessoa que não pode tomar remédio com o estômago vazio. Toma água, faz uma consagração parcial, né? Aí vai de cada um. Se você tem condições, é por isso que tem pessoas que Deus, pela misericórdia, Ele usa muito por causa da oração, do jejum, da consagração, eles levam a sério. Então tem pessoas que não brincam em serviço, irmãos. Ele vai a sério, eles buscam a Deus de espírito e em verdade. Amém? Então vai gravando essas anotações, Deus é fiel. Amém, meus amados? Então é muito importante você ter isso em mente. Então consagração é você sacrificar o seu período da manhã ao Senhor, né? E é você só almoçar. E quando você for almoçar depois da consagração, não adianta, você tem que viver o seu cotidiano, ou seja, a sua prática, o que você se alimenta de costume. Você não vai querer depois da consagração encher o pratão de comida, ou comer 2, 3 pratos com comida, não. Aí é errado. A sua consagração não vai ser, você tem que manter o teu padrão. Ah, pastor, eu como uma marmita, então come uma marmita. Ah, pastor, eu como pouquinho, então você vai continuar comendo um pouquinho. Por quê? Porque vai chegar a sua janta e aquela consagração vai mortificar a sua carne, né? Você vai encher o Espírito que está dentro de você, o Espírito Santo, né? Vai se encher e você vai matar a sua carne. Matar, o que eu falo é mortificar, tá? Você vai fazer um sacrifício. É importante, né, para a glória de Deus, o propósito do jejum, né, consagração, né, vários homens, eles faziam vários jejum. Você quer ver, ó? Tinha jejum do dia da expiação, que era um dia
3 dias de jejum, que é o jejum de Esther. Esther capítulo 4, versículo 16. Né? 7 dias de jejum por luto pela morte de Saul. Então, 1 Samuel 31, versículo 13. 14 dias de jejum involuntário de Paulo e os que com ele estavam no navio. Atos 27 dias, 21 dias, o jejum de Daniel em favor de Jerusalém. Daniel capítulo 10, versículo 3. Ou seja, Daniel fez um propósito de jejum. E vamos analisar 21 dias. Com certeza Daniel não fez um jejum total. Porque você vai aprender aqui o que é um jejum total, né? O que é um jejum, né? Que as pessoas falam parcial. E o que é um jejum, né? Ao qual ele te libera você comer alguns alimentos, né? Ou você come alguns alimentos e corta outros, né? Muitas pessoas cortam chocolate, cortam Coca-Cola. Nós vamos aprender sobre isso aqui, tá? É muito importante, é muitas informações. Eu quero aqui te orientar ainda mais. Eu sei que tem muitas informações, não dá para falar tudo aqui, mas um pouquinho acho que vai te ajudar bastante, né? No conhecimento da misericórdia do Todo-Poderoso. E Deus é fiel, Deus é bom, Deus é maravilhoso. E eu quero que você creia no poder de Deus, porque o poder de Deus tem o poder de mudar a tua história, mudar a tua vida. E o nome do Senhor é glorificado. E é isso, todo o homem que se dedica às coisas de Deus, lembrando também que toda religião, né, a maior parte ele se consagra de jejum. Tem religião que fica 7 dias de jejum, né, para atingir um nível dentro da sua religião. Então, o cristão, biblicamente falando, a Bíblia fala do jejum, né? A Bíblia manda o cristão jejuar. Ou seja, se não fosse para jejuar, não estaria escrito. Pastor, mas alguém fala, pastor, mas não tem um versículo dizendo que você tem que jejuar. Irmão, se Jesus jejuou e venceu o diabo, você acha que nós vamos ficar de braços cruzados esperando? E enchendo, né, a barriga de comida dos nossos afazeres, dos nossos luxos, e esquecer da presença de Deus? Jamais, não. Então, se Jesus permitiu que tivesse escrito na Bíblia que ele jejuou, é sinal que ele está dando uma orientação. Por que ele falou assim para os discípulos? Casta de demônio só sai com jejum e oração. Se não precisar, ele falava, discípulos, isso daí só sai com oração, vai orar. Vai ficar 10 horas orando, não. Mas o jejum é você se consagrar para Deus, o Todo-Poderoso. E você fala, Senhor, toda vez que você faz Deus, está dizendo assim, Senhor, quem manda na minha vida, na minha carne, no meu coração, na minha mente, é Deus. Não é outra coisa, não é o material, não é dinheiro, é Deus, o Todo-Poderoso. Então, eu estou mortificando a minha carne para servir o Todo-Poderoso. Então, você quer ver a sua vida mudar? Né? Sacrifícios gera milagre, aleluia, e obediência. Né? Porque não adianta obedecer, né? Não adianta sacrificar sem obedecer. Então tem que andar junto, não tem como. Obediência, sacrifício, obediência. E Deus vai te honrar e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Amém? Toma posse dessa palavra, irmãos. Eu estou sentindo a presença do Todo-Poderoso. Então aqui eu estou vendo no livro de Esther, louvado seja o nome de Jesus. Esther é muito forte. Esther capítulo 4. Versículo 16. Você que quiser nos acompanhar, fica à vontade, tá bom? Deus seja louvado pela tua vida. Esther capítulo 4, versículo 16 diz assim: glória a Deus. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Olha que importante. Esther entendeu que através do jejum alguma coisa pode acontecer no mundo espiritual e no mundo físico. Eita glória, a presença de Deus é real, Deus é bom. Eita, convido o povo, né, para que jejue 3 dias, e não comais e nem bebais. Ou seja, o que a Bíblia está nos ensinando? Que Esther convocou o povo para fazer um jejum total. Esse é o jejum total. O que é o jejum total? Não comer e não beber. Ali era pela fé, porque ali os judeus estavam à beira da morte, louvado seja Deus, mas através do sacrifício, glória a Deus, do jejum, a morte foi quebrada, o mal foi quebrado, o embaraço foi quebrado. Então tem enfermidades no mundo espiritual, né? Tem laço de morte, tem demônios que são enviados, né? Forças malignas
para tentar tirar a vida de pessoas. Através que você jejua, louvado seja Deus por alguém, esse laço pode ser quebrado e o nome do Senhor é glorificado. Então levanta a tua cabeça, sacode a poeira. Chegou o tempo de aprender, ser determinado, levar as coisas de Deus a sério. E Deus está te ensinando a você ser forte no mundo espiritual. Olha o que Esther disse, isso é muito forte, irmãos. Glória a Deus. Eu sinto a presença do Todo-Poderoso. Esther capítulo 4, versículo 16. Vai e ajunta todos os judeus, não era um ou outro, é todos, né? Que se acharem em Suzã. E jejuai por mim. Esther falou, jejuai por mim, porque eu vou ter com o rei. Vai ter um decreto, né? A morte, alguém está tentando decretar a nossa morte. Alguém está tentando fechar as portas. Alguém não quer que nós vamos mais para frente. Alguém não quer que nós evoluímos. Alguém quer tirar nós daqui dessa terra. Então se eu perecer, todos vão perecer. Então vamos jejuar, vamos entrar no sacrifício. Meu Deus, eita, olha aí as lutas. Olha as ferramentas para você vencer a tua batalha, aleluia. Olha as ferramentas para você vencer a guerra, oração e jejum. Você acha que esses 3 dias eles ficaram jejuando, olhando para o teto? Não, eles ficaram orando, irmão, tramando, louvando, adorando, pedindo para Deus a providência. Senhor, entra na guerra, entra na peleja, quebra o laço, o embaraço, o tropeço, repreende a morte, Senhor. A tua serva Esther, aleluia, vai entrar diante da presença do rei, Senhor. Brada no coração do rei, quebra o laço, que ele não venha levantar o cetro, oh glória a Deus, porque se levantar a morte é na sede e todos os judeus vão perecer. Através de um jejum, eita, a igreja está de pé, a obra está de pé, porque alguém, irmãos, alguém se dedicou na presença de Deus. Irmão, você está de pé porque alguém orou por você, alguém jejuou pela tua vida. Tem muitas pessoas que pregam muito, louvam muito, mas não sabem. Alguém jejuou pela tua vida, alguém orou pela tua vida, alguém orou por você. Amém, meus amados irmãos? Então tem jejum que vai gerar milagre. Tem jejum que vai gerar vitória. Agora cabe a você querer, né? Tem muitas pessoas que não querem e ainda quer contaminar pessoas para não fazer. Então tem coisas que você não pode, né, impedir pessoas de fazer. Se você não quer fazer, deixa as pessoas fazer, né? Como eu falei. E o máximo de jejum que nós possamos fazer, o total, né, dando um conselho aqui, é ter um jejum total de um dia. Pastor, o que é o jejum de um dia? Você vai começar, por exemplo, hoje é quinta, você vai chegar meia-noite, quinta-feira, quando dá 0 horas, você vai apresentar sua vida ao Senhor, e de quinta, você vai passar a sexta inteira e só vai comer no sábado, no café da manhã, depois das 6, tá bom? Esse é o jejum total. E também não vai comer que nem, né, uma pessoa que nunca viu comida. Você tem que comer o razoável e Deus vai operar, e você vai sentir a sua carne sendo mortificada, né? E o nome do Senhor vai ser glorificado. A Bíblia diz que o justo pela fé viverá. A fé em quem? A fé em Deus. A fé que Deus pode resolver a sua causa. É isso, eita. Deus Todo-Poderoso, então, irmãos, é muito, eita, é importante você entender que tem batalha que você vai vencer no jejum. Depois, se der, nós volta aqui. Mas vai anotando, né? O jejum de 21 dias de Daniel. O jejum de Daniel em favor de Jerusalém. Daniel capítulo 10, versículo 3. Os 40 dias do jejum do nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas 4, versículo 1 e 2. E Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2. E também Paulo também jejuou 3 dias. Se você for olhar, né? Atos capítulo 9, versículo 9. Ao qual ele ficou sem comer durante 3 dias. Ou seja, irmãos, o máximo do jejum total, você que aguenta, você que não tem, né, enfermidades assim, crônicas, enfermidade meio dificultosa, né, é 3 dias o máximo. É como eu disse, o importante no meio de jejum é a oração. Pastor, e os 21 dias de Daniel? Os 21 dias de Daniel, eu acredito, né, que ele não fez o jejum total os 21 dias, tá bom? Grave isso. Ele pode ter feito a consagração dos 21 dias, apresentou para Deus e se dedicou, né? Porque tem cristão que eu conheço que ele ora 3, 4, 5 horas direto. Então Deus honra, irmãos. Se você tiver como fazer um jejum, vou dar um exemplo. Como nós trabalhamos muito, mas você pode fazer o jejum do quê? Todo domingo ou todo sábado. Ou senão você escolhe um dia da semana para jejuar. Tá bom? Por que as pessoas escolhem o domingo? Porque o domingo é um dia que a pessoa não está trabalhando, que a pessoa, por exemplo, não tem que levantar cedo, né? E talvez sente uma tontura no serviço se não tomar um café. Então eles preparam o domingo,
para ter um dia de descanso, né? Um dia de descanso, é importante isso aí. Por quê? Porque o domingo dá para ele iniciar o seu jejum 6 horas. Tem muitas pessoas que gostam de ir para o monte, é muito bom também jejuar no monte, na sua igreja, ou dentro da sua casa, lendo a Bíblia, orando. E ali você vai ter tempo para orar, para buscar a Deus, para clamar, para chorar, né? Você vai ter, né, um dia livre para você buscar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a consagração é importante porque tem pessoas, irmãos, que é importante isso aí, que eles começam o jejum 6 horas, apresenta para Deus 6 horas, quando é 7 horas eles botam o joelho no chão. E eles só vão parar de orar às 11 horas da manhã. Isso é muito forte. Então você quer ver a sua história gerar algo no mundo espiritual, na tua vida, Deus bradar mesmo? Faça jejum com oração muito forte. Oração de 1 hora, 2 horas, 3 horas. Você vai ver o que Deus vai fazer. Ah, pastor, eu não aguento orar de joelho. Ora de pé, sentado, anda dentro da casa, vai andando, né? Vai lá na igreja, vai andando, vai clamando, que Deus vai te honrar. É como eu disse, toda ação tem uma reação, todo propósito gera milagre. Tá bom? Então Daniel fez 21 dias. Você acha que foi fácil? Não. 21 dias sem tomar café? Né? Ele pode também. E tem o outro jejum também, que não é o jejum total, que você deixa de tomar café e almoçar, né? Mas só que esse jejum, você vai jantar. Aí você vai jantar depois das 18 horas. Aí você já pode jantar. Tá bom? Entendeu? Diga glória a Deus. Então tem pessoas que faz 3 dias sem tomar café e sem almoçar. Isso mortifica a carne? Mortifica, porque o corpo pede. Mas você está jejuando para Deus, né? Jejuando, é um jejum para a glória do Todo-Poderoso. Amém, meus amados? Faça suas devidas anotações e eu quero dizer para você, Deus tem o poder de mudar a sua história. E Deus vai mudar a tua história. Algo importante para a nossa vida, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? O jejum normal é você na abstinência de alimentos, mas com ingestão de água. O jejum normal você bebe água. Você não come alimentos, mas você bebe água. Porque a água, ela também, né, ela fortalece o seu corpo. O nosso corpo é 70% água, líquido, né? Então tem pessoas que fazem o jejum normal. É aquele que você pode beber água. E muitas pessoas também, né, fazem esse jejum porque não tem uma saúde muito boa. Então eu aconselho, né, para você que talvez está com a saúde, né, um pouco complicada, para que você faça uma consagração ou um jejum, né, normal, que você possa beber água, né, tomar o seu remédio, tá? E ore bastante, porque Deus vai te honrar. Não faça algo que vai te fazer mal, né, a não ser que você faça um propósito com Deus, com voto pela fé, tá bom? Entendeu? Diga amém. Mas a oração, ela te enche do Espírito Santo juntamente com a consagração. Deus, ele é fiel para te dar vitória. E o jejum total é você não comer nada, nem água, não beber nem água e nem comer nenhum alimento. Encontramos isso em Esther, capítulo 4, né, que nós lemos, versículo 16, e em Atos 9, versículo 9. Entendeu? Diga glória a Deus. Tá bom? Então até as pessoas pelo luto, ele jejuava. Por quê, pastor? Porque era uma forma de ele se humilhar por aquela pessoa e também era uma forma, eu entendo, muito espiritual, para que ele passasse aquele momento de luto, para que ele não ficasse tão machucado, ferido, né? Que ele não ficasse, vamos dar um exemplo, em depressão, caído, porque a pessoa partiu, e tem pessoas que ficam, porque a dor não é fácil. Irmãos, a dor da perca não é fácil. Se nós não gostamos de perder 10 reais, imagine perder um ser humano, né? Mas Deus nunca perde, Deus sempre ganha. Amém, amados? Então, falamos sobre o jejum. É algo importante, o jejum vai gerar